Amém. Boa noite, amados, preciosos irmãos e irmãs, no nome benigno, no nome precioso do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus, a misericórdia do Espírito Santo possa entrar em seus corações, em suas casas, nesta noite, nesse horário, para juntos nós todos sermos abençoados por Deus, tá bom? E o poder de Deus seja derramado em muitos corações, possa nos dar de paz, de alegria, de gozo, satisfação em viver para Cristo, satisfação em saber que é um servo, uma serva leal de Jesus Cristo, satisfação em conhecer a sua palavra, o teu poder, a tua glória, a tua misericórdia. Que Deus prossiga ajudando a todos os meus irmãos, as minhas irmãs, que têm feito uma posição definida, de servir a Deus. Eu creio que Deus tem bastante bênção para você. Você que anda triste, você que anda abatido, você que anda fracassado, desviado dos caminhos restos do Senhor. Realmente Deus quer trabalhar com você. Ergue a tua cabeça, chacoalhe a poeira, descanse um pouco e põe de pé e põe-se a caminhar, seguindo as pegadas sangrentas do Senhor Jesus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus, a vocação do Pai Eterno, possa condicionar nossos corações como aquele grande Espírito que desceu no dia de Pentecoste e Pedro deu um pequeno discurso e converteu quase 3.000 almas. Por quê? Porque foi Deus trabalhando. E se o homem sair de cena, deixar Deus trabalhar, grandes coisas Deus vai fazer para nós, em nós, tá bom? Que Deus abençoe você que está entrando pela primeira vez, ou por mais vezes, sempre nos acompanhando, nas terças-feiras, nas quartas, quinta, e aos domingos e às vezes nos sábados. Que o Espírito Santo realmente recompense esse esforço, viu? Tudo seja revertido em bênção, em graça, em misericórdia, em perdão, em nome de Jesus Cristo. Que tem um imenso prazer. Eu vou saudar nesta noite esse irmão em Cristo, o ministro Roberto Santos. Nosso endereço aqui de culto é Álvares Machado, está situado na rua dos Alagoanos, número 15, Jardim São Francisco, aqui em Álvares Machado. E as nossas reuniões são todas as terças, às quintas e aos domingos. Mas essa semana, terça e quinta, estamos fazendo aqui do escritório, Que Deus abençoe a todos. E lembrando que também, domingo, nós temos culto à tarde, E a partir das 18 horas, já estamos na igreja. E lembrando também que todo primeiro sábado do mês nós observamos a Santa Ceia dos Santos. Se vocês moram por aqui, perto, e querem nos fazer uma visita, será uma honra para nós. Queremos que realmente Deus vai abençoar grandemente o seu coração, porque realmente precisamos de Deus. Vemos que as coisas que o rumo tem tomado, ignorado os rumos das coisas, estão acontecendo muito rápidas. Você vê, notícia em cima de notícia, acontecimento em cima de acontecimento. Mas nós queremos que Deus agora também está notificando o seu poder dos seus filhos e das suas filhas, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus, que a graça saradora, a graça bendita e salvadora de Deus possa vos acobertar e derramar chuva de bênçãos na sua vida e que você realmente seja uma pessoa transformada, que você não seja uma pessoa, Deus dará, aí como muitos chamados crentes, religiosos e vivem da maneira que vivem, não temendo a Deus, mas que você realmente seja uma peça essencial na coroa de Deus, tá bom? Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Já vamos com uma faixa musical e depois logo mais nós vamos ouvir a Escritura. Eu também tenho um outro junto para cantar, Deus permitido, mas vamos aqui com a oração de Abacuque, o povo desse horário. Deus abençoe.
mesmo que a minha terra nada produza, e a videira não dê nada, e o fruto da videira minta, todavia eu me alegro no Senhor. Mesmo que acabe o meu rebanho, eu me alegro no Senhor. Não haja vacas no curral, eu me alegro no Senhor. Mesmo que até me falte pão e a enfermidade me devore, mesmo que a morte minha vida vem ceifar, todavia eu me alegro no Senhor. A minha alma alegre canta, porque eu tenho a salvação, a qual ninguém pode tirar, porque foi meu Jesus que me deu. Mesmo que a chuva não caia do céu, mesmo que a minha terra nada produza, que a videira não dê nada, e o fruto da videira minta, todavia eu me alegro no Senhor. Mesmo prostrado sobre o leito, eu me alegro no Senhor. Não tenha forças para orar, eu me alegro no Senhor. Mesmo que as portas todas se fechem, eu me alegro no meu Deus. Mesmo que a morte minha vida vem ceifar, todavia eu me alegro no Senhor. A minha alma alegre canta, porque eu tenho a salvação, a qual ninguém pode tirar, porque foi meu Jesus que me deu. Eu me alegro na presença do Senhor. Eu me alegro na presença do Senhor. É isso aí, irmãos. Graças a Deus, né? Não importa o que aconteça, com chuva, sem chuva, com frio, sem frio, né? Você sempre tem que estar alegre na presença de Deus. Coisa boa, maravilhosa, é quando você tem descanso na alma. Você pode estar acompanhado, pode estar sozinho, mas você realmente sabe que Deus ama você. Independente dos seus problemas, das suas lutas, claro, né? Você tem que acertar todos os seus erros, confessar diante de Deus, confessar com as pessoas se é com alguém,
e depois trazer a sua oferta de Deus. Mas nunca deixar se esmorecer, viu? Você sabe que o mundo hoje quer ver nós tristes, né? O diabo quer destruir, ele veio para dividir, faccionar. Essa é a obra do inimigo. Mas Deus veio para unificar o corpo da sua palavra. Então, não dê mais ouvidos aos espíritos enganadores que surgem, que se apresentam por aí, tentando desvirtuar você da sua fé. Que Deus possa prosseguir completando a obra do ministério da tua vida, tá bom? Mas sempre clama, meu Senhor, viu? Sempre, meu Senhor. Respeite a Deus de todo o coração, viva para Ele e sempre sabe que só Ele pode te ajudar, tá bom? Eu quero também louvar ao Senhor com um hino. Espero que seja de ajuda para o irmão, a irmã, mas que tudo seja para a glória do Senhor Jesus Cristo, tá bom, meus amados? Deus abençoe. Aí, se vocês quiserem procurar aí já, eu creio que dá tempo, vai buscar a tua Bíblia, se é que ela já não está aí perto, né? Jeremias capítulo 8, verso 20, tá bom? Jeremias capítulo 8, versículo de número 20. Nós vamos mais tarde já comentar um pouquinho, ler a Escritura também, e ouvir mais uma porção da palavra de Deus através do profeta mensageiro. Nós estamos já com, acho que é a terceira programação, falando sobre o sonho certo. Nós meditamos nas duas programações anteriores, mas agora nós vamos continuar ouvindo na íntegra a voz de Deus através do seu profeta, a partir do parágrafo de número quase já o 96, né? É 95 em diante, tá bom? Mas antes eu desejo cantar um hino aqui ao Senhor. Espero que seja de bênção para alguém que precisa, que sofre nessa hora, tá bom? Meu Senhor, Tu és tão puro, tão livre e santo, não há outro igual. E em teus anjos Tu vês loucuras, e aos teus olhos os céus em procissão. Como posso chegar a Ti, se sou impuro, tão imperfeito, se sou tão fraco, nada mereço, mas Tua graça resgatou minha vida. Meu Senhor, Tu és perfeito, e a perfeição aprendeu de Ti. És poderoso, inimitável, o Criador de tudo que há. Como posso chegar a Ti, se sou impuro, tão imperfeito, se sou tão fraco, nada mereço, mas Tua graça resgatou minha vida. Meu Senhor, és poderoso, as Tuas obras posso contemplar. Elas flores, o lindo rio, e os passarinhos que vivem a Te louvar. Como posso chegar a Ti, se sou impuro, tão imperfeito, se sou tão fraco, nada mereço, mas Tua graça resgatou minha vida. Meu Senhor, Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, o princípio e o fim. Tu és o Pai, Tu és o Filho, és o Espírito Santo em mim. Como posso chegar a Ti, se sou impuro, tão imperfeito,
nada mereço, mas tua graça resgatou. Amém. Foi a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que resgatou a mim e resgatou a você nesse dia, nesta era tão pecaminosa, mas foi esse o tempo em que Deus quis nos escolher, viu? Deus te escolheu nesse tempo. Não adianta ficar chorando e falar, eu queria viver no dia de Jesus, queria viver nos dias de Elias. O melhor tempo para você, o melhor tempo para mim agora. Por isso a Bíblia diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aqueles lá no princípio, né, na peregrinação do deserto para Canaã, blasfemaram, murmuraram, e Deus realmente odeia a murmuração. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, para que nós cada dia possamos estar mais e mais cheios da tua graça. Estamos realmente contentes porque Deus está concretizando a obra do ministério na vida do eleito. Amém? Quem não é eleito não vai ver mesmo, não tem jeito, vai pegar carona com os demais, como aquela grande multidão, né, que pegou a carona ali com dois servos de Deus que foi para Canaã, Josué e Caleb, seus carcaços caíram no deserto. Entrou muita gente lá que nasceu durante o trajeto da viagem. Depois de 7 dias, demorou quanto tempo? Veja, demorou 40 anos que foi. Por quê? Porque eles demoraram de aceitar a dosagem que Deus tinha naqueles dias. E toda pessoa que realmente rejeita o que Deus está fazendo, mais cedo ou mais tarde, nós encontramos que eles também perecerão. Mas graças a Deus, irmãos, porque Deus tem tido misericórdia de nós, tem nos ajudado nesse dia que estamos vendo, e enviado uma palavra poderosa ao nosso favor, ao favor da noiva de Jesus Cristo. Tá bom? E que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Se você ainda não faz parte desse ramalhete de flores, que tem todo quanto é tipo de flores, seja uma flor no jardim de Deus. Amém? Saia das coisas do mundo, do pecado do mundo, e venha para Cristo. Amém? Deus abençoe. Agora, vamos lá para Jeremias capítulo 8, verso 20. Apenas esse versículo, né? Olha que coisa tremenda, irmãos. Nós precisamos parar um pouco e analisar. Nós vamos ouvir aqui o profeta dizer que muitos têm plantado a igreja, tem sido bom, fizeram boas obras e ficaram aí. Porque realmente as obras não te salvam. Amém? Você pode fazer obras, pode ser bonzinho, pode nascer lá cristão e ir para o inferno do mesmo jeito. Você precisa passar pelos requisitos da palavra de Deus. Mas olha aqui, olha. Jeremias capítulo 8, verso 20. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Vou falar de novo. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Senhor Deus, abençoa esta palavra em nossos corações, abençoe a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Ó Deus, estamos aqui sempre pelejando, tentando ajudar alguém, Senhor. Eu sei que o Senhor, Pai bendito, tem algo bom para o teu povo nesta hora. Por isso, circuncida nossas mentes, nossos corações, para aceitar de bom grado a tua palavra e ouvir a sua santa e preciosa e doce voz. No nome santo de Jesus Cristo, nós confessamos nossos pecados, nossas falhas cometidas hoje, de diversas e muitas maneiras, e aceita a nossa gratidão, o nosso louvor. Tu conheces a nossa estrutura e tu sabes também como tratar com cada um, mediante a fé de cada um e a porção a que tu queres que todos concedam. Pai, no nome de Jesus Cristo seja feita a tua vontade. Nos abençoe, que a coluna de fogo, que o Espírito Santo de Deus possa tomar conta desse ambiente, tomar conta do lar dos teus filhos agora. E hoje, desse horário, passamos a entrar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Tira tudo que impede, que atrapalha, que voltemos ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Toda coisa será para muitos, naquele dia, ter que refletir e repetir isso. Né? Passou a cega, a colheita, findou o verão e nós não fomos salvos. Depois de passar uma grande trajetória, muitos foram curados, libertados,
receberam cura de câncer e outras enfermidades mais, mas infelizmente deixaram-se levar por coisas alheias, né? Não ouviram o som certo de Deus. Lembra que nós temos o som incerto, mas eles não ouviram o som certo de Deus. Então deram ouvido a outras coisas, aí depois tiveram que falar, passou a sério, fim do verão, e nós não estamos salvos. Né? Por quê? Porque realmente Deus falou e a pessoa nem mesmo ouviu. Nós às vezes ouvimos o que o homem fala, o prefeito fala, o governador fala, ou o que o pastor fala e tudo mais, esquecendo de ouvir o que Deus fala. Porque nem sempre que as pessoas estão dizendo é verdade. Você precisa checar isso através da Bíblia Sagrada. Inclusive, meus irmãos, você tem que saber o que você está ouvindo. Qual o tipo de alimento, de comida que você está recebendo. Se ela está sendo de ajuda para você ou se ela está sendo te prejudicando. Você precisa analisar. Esse muito negócio demais que Deus só quer coração e está tudo certo, você pode estar no pecado desde quando você vai para a igreja e tudo mais, está certo, engano seu. Você tem que estar certo de corpo, alma e espírito. Amém? Deus não quer que as pessoas titubiem. Deus quer que cada um possa estar dentro da vontade exata dele. Deus tem um cronograma. E Ele quer que seu cronograma seja cumprido na vida dos seus filhos. Tá bom? Que Deus nos ajude a estar assim agora. Sabendo que estamos rumando ao final, irmãos. Está sempre dizendo, estamos chegando ao final. As pessoas não estão dando conta. Não estão preocupadas com isso. Estão muito preocupados com os afazeres, suas conquistas, né? Com as coisas, achando que vão montar um reino aqui e ficar aqui todo o tempo. Mas sabemos que Deus ainda fez uma abreviatura, esperando que você, que está me ouvindo, que você seja batizado corretamente em nome de Jesus Cristo, participe de uma santa ceia, né? Com vinho máximo e puro, sem fermento, sem nada, e um vinho também sem contaminação. E um ato lava-pés, conforme está nas Escrituras Sagradas. Que o próprio Jesus deu exemplo. Falou para Pedro disse, não me lavarás os pés, se não te lavar não tens parte comigo. Alguém fala, mas isso aí é a casa de humildade, então seja humilde e lava o pé do teu irmão. Não tem que ficar sabendo que isso é humilde. Mas Jesus falou, como eu vos fiz, façais também. Falou os discípulos. E dos discípulos é para nós. Amém? Se as palavras ditas de Deus por toda a Bíblia passada não servissem para nós hoje, então nós estamos perdidos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus 3:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele foi ontem, veja bem, o que ele é hoje, ele sempre será eternamente. Hebreus 13:8. Nós precisamos analisar isso. Muita gente acha que Deus perdeu seu valor, a Bíblia perdeu sua força. Não, você está enganado. Muitas vezes você ficou fraco e afastou de Deus, começou a duvidar de Deus e Deus não pôde fazer mais nada por você, porque foi você que virou as costas para Deus. Mas Deus ainda está tendo misericórdia para que o homem, o pecador, possa se acertar e estar novamente na linha do dever, se aprontando, porque será uma surpresa a vida de Cristo. Muitos vão estar pregando, muitos vão estar cantando, muitos vão estar falando da segunda vinda de Cristo, quando na verdade ele já veio, levou o seu povo, eles não perceberam. Porque a Bíblia diz que ele virá como um ladrão de luz. Muitos dizem, Jesus vai vir tal dia. A Bíblia diz que nem os anjos sabiam. Nem um dia, a hora. Agora quem é que quer saber mais que Deus para saber dia e hora? Você tem que saber, conhecer a palavra de Deus e esperar nela, ter confiança nela, apregoar ela em sua vida e você caminhar para ela. E as demais coisas se encarregam do resto. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Quer ser abençoado? Busque o reino de Deus. Quer ser curado? Busque o reino de Deus. Quer que a sua vida escape da opressão, da tribulação que há no mundo hoje? Primeiro o reino de Deus. Faça para ele primeiro. Seja ele o centro da sua vida. Muitas vezes nós colocamos mulher à frente de Deus, colocamos filhos, colocamos pastor, colocamos, a mulher coloca o marido, e vira aquele reboliço todo, e Deus fica lá jogado. Quando foi Deus que morreu por cada um, Deus que verteu o seu sangue, Deus que nos purificou, nos salvou.
E mesmo assim as pessoas rejeitam ele. As pessoas se esforçam tanto, trabalham e lutam tanto para ir para o inferno, quando é mais fácil para elas não querem. É mais difícil para o inferno, eles querem ir, vai as massas para lá. Mas ir para o céu é alguns deles, né? Sabe por quê? Porque o céu, a Bíblia diz que as pessoas que vão para lá é aqueles que trilham o caminho estreito. A porta estreita, o caminho estreito conduz à vida eterna. Tanto é que as pessoas acham loucura o evangelho, né? A loucura do evangelho, mas a Bíblia diz que os loucos erraram nesse caminho. Esses loucos, segundo o mundo, eles não errarão no caminho. Esteja certo de Deus. Ouça o som certo de Deus. Para de ouvir som incerto. Mas vamos para o som certo de Deus, que é a sua palavra. Quando Deus tem nos falado, está nos falando agora, através de uma mensagem profética, né? Uma mensagem tremenda, maravilhosa. E nós precisamos sempre lembrar dessas coisas. Deus está operando. O mundo não está vendo. Noé pregou 120 anos, ninguém dava aí nada para Noé. Mas a palavra que Noé proferiu teve fundamento um dia. Amém? Isso aconteceu no dia de Elias, no dia de João Batista, nos dias de Zacarias, todos os profetas. Aconteceu porque Deus prometeu. Quando Deus promete, não importa quem ele envia, mas se ele envia, com assim diz o Senhor, é melhor nós acatarmos. Se o assim diz o Senhor da Bíblia, é melhor nós acatarmos. Do que virar as costas e achar que tinha que ser por causa de fulano para ser aqui. Não, Bertão, mas tinha que ser através de fulano. Porque as pessoas são assim. Igual Zedequias lá, filho de Kenaná, quando foi aquela reunião de 400 profetas, estava ali, ele era o líder deles, que comia na mesa do rei. Quando foi, era para ir na guerra de Ramot de Gileade, né? Acabe, então se uniu com Josafá, e Josafá falou assim, Josafá era um crente, Acabe era um crente. Então veja, porventura não poderiam mostrar o Senhor primeiro. Aí eles foram lá, falaram, vamos, Acabe falou, vamos. Chegou lá nos 400 profetas. E todos eles, né, gordo, comia na mesa do rei e tudo mais, profetizou tudo a vez do rei Acabe. E o rei Acabe era um crente, ele era um impostor, que trouxe a desgraça de Israel. Veja só o que acontece. Então o que acontece, irmãos? Aí os 400 falaram a mesma coisa, mas o homem de Deus, que era Josafá, falou, mas estranho, todos os 400 falaram a mesma coisa. Não tem alguém que falava diferente, não? Falou, tem um rapaz lá, eu não sou muito com ele, não, ele só fala mal de mim. Que era Micaías. Aí ele falou assim, cadê ele? Traz ele lá, trouxe Micaías. Aí no caminho, Zedequias falou, olha, Micaías, todos os 400 profetas falaram uma coisa só, uma só voz. Porém, fala em você. Falou, vive o Senhor, que eu só falarei que Deus pôs na minha boca. Ele foi dar uma bufetada na cara, no rosto de Micaías. Veja que coisa. É um homem incrédulo também, príncipe de todos aqueles que estavam ali. Era o maioral deles, né? Que dava suas profecias e falava, através de 2 chifres, ele falou que Deus empurraria, o rei, né? Empurraria os inimigos para longe, com 2 chifres dentro como animal. Veja só, mas Deus falou através do seu profeta. Você pode notar que Micaías era um homem de Deus, mas você não vê tantas coisas na Bíblia falando sobre Micaías. Mas quando ele abriu a boca, era para falar assim do Senhor. Amém? Então ele falou assim, que vive o Senhor, eu só falarei que Deus pôs na minha boca. Aí quando ele falou, Micaías, eu irei para a guerra Ramot de Gileade, falou assim, você pode até ir, mas eu vi Israel disperso como ovelha que não tem pastor. Tá? E tudo mais. Aí falou, prende esse homem aí, porque ele só fala mal de mim mesmo, trata ele com água e pão de amargura, e quando voltar, não dá um jeito dele. Aí ele quer assim, se você voltar, Deus não for paz comigo. Porque Deus tinha falado com ele antes. Mostrou o que aconteceria. Então Deus sempre adverte. O que aconteceu? Vou contar a história para não demorar muito tempo, né? Não vou contar. Mas veja lá, aconteceu, a cabo leão fechado, né? Tudo mais, e olha, coisa terrível. Foi o seu pai de arma matou, e aquela coisa toda na guerra. Vamos ver o que aconteceu. Né? Que a Bíblia diz que os cães lamberam o sangue dele e comeria a carne da mulher dele, Isabel. E foi o que aconteceu nos dias de Senhor. Então, veja, Deus sempre cumpre a sua profecia. Não adianta nós acharmos que somos eruditos, conhecemos de tudo, e fiz estudo escatológico,
seminários e queremos ensinar a Bíblia, indagar a Deus. Fuja dessas coisas. Isso é tonteria. E isso vai te levar para mais longe de Deus. Mas seja humilde, dobre o joelho e clame a Deus nessa hora, como Abacuque. Tá? Não importa o que aconteça, esteja ao lado de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus prossiga falando nos nossos corações. Nós vamos continuar na mensagem do sonho certo a partir do parágrafo de quase o 200, ou melhor, o 95, né? E do 96 também em diante. Deus abençoe. Tudo que é correto, ela acha que sim. Tudo que é correto está em sua mente. Ela seguiu os ditames da sua mente. Eu sei que eu deveria ir à igreja. Eu sei que eu deveria ser amigável. Eu sei que eu deveria tratar bem do próximo. Eu sei que eu deveria fazer isso e aquilo. Porém, mesmo assim, o que é? Ela afastou este companheiro, entristecendo-o. E então, na hora da sua morte, quando ela está pronta para morrer, ela está deitada na cama. E subitamente ela acorda e grita: "Oh, meu Deus, estou perdida!" O pastor diz: "Aplique-lhe uma injeção." Ela está delirante. E aplica uma injeção. E ela tenta falar, ela não consegue falar. Ela murmura. O que é isso? Sua alma a alcançou antes da morte. Não somente mulheres, homens também, que desprezaram o amor de Jesus Cristo, que o recusaram, zombaram dele. Isso o alcançará algum dia, tão certo como eu estou aqui de pé esta manhã. Você a afastou para tão longe por entristecê-la, até não poder mais senti-la. Porém, isso o alcançará a qualquer hora novamente. Verdade. Tudo voltará a você, as coisas sujas, as coisas más, o mexerico, a murmuração, a maledicência, o egoísmo, coisas que você fez. Isso tudo voltará a você algum dia, deitado no leito da morte. Como a agulha da injeção nestes últimos dias tem detido as confissões de milhares no leito da morte. Aplique-lhe a agulha, adormeça-o. Ele está tentando falar. O que é isso? Sua alma o alcançou aqui. Essa alma e espírito é esta coisa aqui que o intelecto está para falhar. Está somente na mente. O intelectual, pelo que você me deu, vai perecer. Porém, essa alma que você afastou do seu intelecto por entristecê-la, vai persegui-lo no decorrer da eternidade. Amém. Não ouça um som incerto. Creia no Evangelho em sua totalidade. Sim, Senhor. Oh, diz, eu ia à igreja, eu fazia o que era certo, eu pagava os meus dízimos. Essas coisas estão bem, porém isso é intelecto. E olhe, quando estão tentando parar com aquela agulha de injeção no braço deles, deixa-os ficar dormentes de modo que não sabem nada, e eles estão tentando parar. Suas almas têm desencontrado. Eles compreendem que seu razoamento, sua mente, está perecendo com seu cérebro. Perecendo com seu cérebro, a mente? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sua mente perecerá com sua morte. Eu provarei a você. O detetor de mentiras não capta sua mente, ele capta sua alma. A vibração de seus dedos não corre na sua mente, ela corre na sua alma. Amém. Logo, seu intelecto morrerá quando o seu cérebro cessa de funcionar. Quando o sangue falha em circular no cérebro e os nervos cessam, então sua mente se vai e sua alma o alcança. E quando a alma desta mulher a alcança e ela diz: "Meu Deus, estou perdida!" E eles pensam que está delirante. Eles aplicam uma injeção, a agulha nela, e ela começa a ficar dormente. Ela não consegue mais falar. Ela está tentando, ela está se debatendo, ela está em agonia. E o médico diz: "Aplique outra nela, amorteça-a, até que o anjo da morte arrebata o espírito dela." Porém, essa agulha da injeção talvez deixe a carne dormente.
Ela talvez deixe a mente dormente, porém ela não pode deixar aquela alma dormente que sabe que pecou diante de Deus. Ela a perseguirá no decorrer das incessantes eras e no decorrer da eternidade. Essa alma ainda perseguirá, e perseguirá, e perseguirá enquanto as eras passam. Você veio de onde? Você vai para onde? Você veio da eternidade. Você entrou em um pequeno espaço chamado tempo. Você sai do tempo para a eternidade. E o que você é em sua alma ao sair, a mesma coisa você será. Oh, que coisa! Muito bem. Está um pouquinho melhor agora? Estou falando, noto um pouquinho alto com isso. Muito bem. Quando eu creio que ele está... É para o irmão Neville. Eu estou pregando um pouquinho forte. Correto. Para a eternidade. Aí está. Algum pastor se aproxima da mulher e diz: bem, nossa amada irmã, ela foi membro tão fiel em nossa igreja. Ela vinha todo dia de descanso. Ela ajudava os pobres. Ela ajudava os necessitados. Ela fazia todas essas coisas. Hoje, ela está na glória. Porém, se a verdade fosse conhecida dentro de um lugar de atemorização chamado inferno, essa alma que separou-se dela aqui na terra, porque ela ouviu a um som incerto, e ela foi para a eternidade sem conhecer a Deus, sem conhecer a Cristo como o novo nascimento. Ela crê nisso em seu coração, ela crê nisso em sua mente. Ela achava estar correta, porém estava errada. É a sua alma o que faz. Oh, Deus, tem misericórdia. Ouça a um som certo. O Evangelho não tem som incerto. Paulo disse, se uma trombeta soar, se um soldado ouvir um toque de corneta, há muitos veteranos aqui esta manhã, eles sabem o que significa retirada. Eles sabem como soam esses diferentes sinais desta corneta. E se esta corneta não dá um som certo, apenas um monte de barulho, como o soldado saberá como se preparar? Se uma igreja diz faça isto, uma outra igreja diz faça aquilo, e uma igreja diz faça isto, uma outra diz faça aquilo, como pode o cristão saber o que fazer? Um dia uma coisa e uma outra coisa. Porém, eu lhe digo, meu querido irmão, eu lhe direi um lugar onde não há som incerto, é na Bíblia, a palavra eterna de Deus. É o Evangelho, e o Evangelho é o poder e demonstração do Espírito Santo colocado em ação. Sim, som incerto. Jesus, encontrando-se na terra, ele sabia onde ele estava firmado. Ele sabia quem ele era. Ele disse, eu tenho poder para dar minha vida, eu tenho poder para tomá-la novamente. Nenhuma incerteza com isso. Eu tenho, aleluia, eu agora tenho o poder para dá-la, eu tenho o poder para tomá-la. Sim, Senhor, ninguém me detém. Qualquer homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus sabe onde está firmado, independente do que aconteça, ou quantos digam sim ou não. Ele sabe onde está firmado, não há som incerto, aleluia. Oh, que coisa! O homem que possui isto, a mulher que possui isto. Oh, que pessoa bem-aventurada é! Não é de se admirar que Davi disse que eles eram bem-aventurados, a pessoa bem-aventurada. Coloque-o na mesa de operação e tente cortar a bênção dele, você nunca encontra. É um poder escondido. É algo escondido. Oh, porém ele está ali. Cada homem e mulher que chegou a tê-lo sabia que o tinha. Nenhuma incerteza sobre ele. Cada homem que nasceu do Espírito de Deus sabe quando ele passou da morte para a vida. Sabe o lugar, a hora, o minuto. Quando a morte mudou para a vida, quando a incredulidade da Bíblia mudou para crer em cada palavra dela, quando coisas arrogantes, orgulhosas passaram para cristãos humildes, eles sabem quando a morte passou para a vida. Amém. Todo homem que eu tinha algo diferente. O mundo sabia disso. Toda
mulher que eu tinha algo diferente, e o mundo sabia disso. O mundo pode vê-lo, suas ações provam o que você é. Você pode dizer que o tem, porém suas ações falam tão alto que não se pode ouvir sua voz. Sua vida fala o que você é. Sansão, ele era um homem possuído por ele. Agora, muitas pessoas tentam fazer de Sansão um enorme homem, de ombros enormes que vai e agarra os portões da cidade e sai intacto. Isso não é nenhum grande mistério para mim, ver um homem fazer isso com ombros desse tamanho. Sansão não era um grande homem. Toda a escritura declara-o ser um nanico, um pequeno homem. E ele era abençoado, porque ele nasceu dessa maneira. Essa é a maneira que você se torna abençoado, é quando você nasce dessa maneira. Não quando algum sacerdote o abençoa ou algum pregador batiza, porém quando Deus, pelo Espírito Santo, dá um novo nascimento. Então você nasce um filho de Deus. Sansão o tinha em si, ele não era Sansão, era o poder escondido dentro dele. Não é alguma palavra mágica, não é esfregar um pé de coelho detrás de seu ouvido, cuspir numa derradura de cavalo e lançá-la, o que faz a mágica. Não é isso o que faz um homem viver uma vida diferente, não mais do que unir-se a uma igreja ou colocar seu nome num livro, ou ser batizado. O que faz um homem é quando Deus, através do nascimento, dá-lhe o poder escondido e o abençoa através do Espírito Santo em sua vida, o que o faz o que ele é. Sansão, quando ele foi lá, o leão veio na direção dele. Oh, que coisa! O leão ia atacá-lo. Um nanico de cabelos encaracolados, mais ou menos assim, 7 pequenos cachos efeminados, caídos no ombro dele. E ele era um fraco, ele era um nanico, ele era um anão, como todo homem é sem Deus. Sim, porém, subitamente, quando o leão estava para atacá-lo, o poder escondido surgiu. O Espírito Santo veio sobre ele, e ele agarrou o leão e o matou como se fosse um cordeiro. É aí onde está. O cristão não se vinga, o cristão não discute a respeito. O cristão permanece quieto, e esse poder escondido, a bênção do Espírito Santo, se põe a funcionar por ele. Manifesta, aleluia! Isso, Davi o tinha, quando ele dançou diante da arca do Senhor, ele o tinha. Ele sabia do que estava falando, logo é por essa razão que ele não teve medo de Golias. Não foi a pedra que Davi tinha em sua funda que matou Golias. Não era a funda que ele tinha em sua mão que matou Golias. Não foram as pedras que ele tinha em seu bolso que mataram. Foi o poder escondido, aquela bênção de Deus. Quando Davi abriu mão do que ele tinha, Deus tomou isso e o abençoou com um poder escondido. Logo, não foi Davi, não foi a pedra, não foi a funda. Foi aquela bênção que estava sobre Davi, que matou o inimigo de Davi. Amém. Os filhos hebreus o tinham. Eles tinham coragem. Eles disseram, nosso Deus é capaz de nos libertar da fornalha ardente, porém nunca nos inclinaremos. Não houve incerteza nisso, nenhum som incerto. Não houve som incerto para Davi quando ele disse, vocês querem me dizer que deixarão esse filisteu incircunciso ficar ali e desafiar os exércitos do Deus vivo? Disse, eu mesmo lutarei com ele. Amém. Nenhuma incerteza. Davi sabia onde estava firmado. Deus disse, Davi, eu te tirei do aprisco quando tu não eras mais que um menino que tomava conta de ovelha. E eu tornei teu nome grande entre os homens, como grandes homens do mundo. Natanael olhou para ele e disse, faze tudo o que está em teu coração, pois Deus está contigo. Numa incerteza, eles conheciam a Deus. Eles tinham a experiência. Nenhum som incerto a respeito. Davi disse, eu irei lutar com ele e hoje eu cortarei sua cabeça. Nenhuma incerteza. Não era Davi, era Deus nele. Era aquele poder escondido. Nem um pouquinho de incerteza. Tudo
positivo, nenhum negativo. Os filhos hebreus disseram: nós não nos inclinaremos aos seus deuses, nós não adoraremos as suas velhas religiões formais. Deus é capaz de nos libertar. Porém, se Ele não o fizer, estamos dispostos a morrer para a fornalha ardente. E sabe o que aconteceu? Quando eles tomaram Deus em sua palavra e entraram na fornalha ardente, aquele poder escondido surgiu. Amém? Permaneceram todos em volta deles e eles tiveram companheirismo. Um semelhante ao Filho de Deus se achava entre eles, abanando a brisa do calor e tendo companheirismo no meio da maior dificuldade que eles já passaram. E cada homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus, quando a hora chega, toma a decisão e fica do lado de Deus, sem nenhuma incerteza. No meio da angústia, você terá companheirismo, nenhuma incerteza. Eles lançaram Daniel na cova dos leões, nenhuma incerteza. Ele ficou ali, ele tinha poder escondido. Não um pé de coelho em seu bolso, não um amuleto para usar em seu pescoço. Deixa-me doente com todas essas cruzes e amuletos e tudo mais que tanto protestante como católico usa. Não há virtude nele. Não tem problema ter isso, porém, adorar da maneira que vocês fazem, pendurar em seu carro, pensar que isso o impedirá de ter um acidente, não funcionará. Somente a mão de Deus pode fazer isso. Amém? A serpente de bronze não tinha problema. Não havia condenação na serpente de bronze. Porém, quando começaram a se afastar de Deus e a adorar a serpente, o profeta a despedaçou. Amém? Aí está. Daniel entrou sem nenhuma incerteza. Deus é capaz de me libertar daqueles leões. Porém, me jogaram na fornalha ardente. E eu creio que quando os leões começaram a se aproximar dali, olharam para ele, eis que um halo de fogo se achava em volta de Daniel. Qualquer animal tem medo de fogo, você sabe disso. Aqueles leões recuaram. O que foi isso? O poder escondido que estava no coração de Daniel surgiu e revestiu ele todo. Foi aquele poder escondido, aquela bênção de Deus que estava na vida daquele profeta, que o encobriu com um fogo flamejante. Como em Datã, aquele dia, quando Geazi olhou e viu o que estava em volta de Elias. Anjos de fogo, carruagens de fogo. Ali, aquele poder escondido estava em volta de Daniel. Pedro e João, quando eles passaram pelo portão chamado Formosa, o Senhor falou com eles sobre um homem coxo deitado ali. Não houve incerteza. Eles não tinham nenhuma instrução. Eles nem mesmo pertenciam a uma igreja. Eles não pertenciam a uma denominação. Porém, não houve nenhuma incerteza sobre a experiência deles. Eles tinham o positivo. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham associação, eles não tinham instrução. Porém, Pedro disse: mas o que tenho, isso te darei. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Eles tinham poder escondido. Eles se vestiam como outros homens. Eles andavam na rua, eles comiam como outros homens. Porém, eles tinham uma bênção dentro deles que dava-lhes uma certeza de saber onde estavam firmados. Disse: não tenho nenhuma instrução, não pertenço a nenhuma igreja, não conheço nenhuma teologia, não tenho dinheiro, a única coisa que tenho eu darei a você, se aceitar isto. Ele disse: o que é? Ele disse: no nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Em uma incerteza. Não levante, tente e veja se você pode mover o pé. Não levante, tente e veja se melhora. Porém, no nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda agora. Amém. Aí está. O som incerto dá o som incerto o que acontecerá. Oh, que coisa! Estevão tinha tanto daquela bênção dentro dele, disse quando estavam apedrejando Estevão. Oh, que coisa! Ele tinha tanto da bênção nele, tanto do poder escondido, que até Estevão se tornou uma outra pessoa. Olhou para cima e viu Jesus que se encontrava à destra de Deus e nunca nem mesmo sentiu um torrão quando lhe atingiu a cabeça.
Olha, eu posso ver Estevão ali. Ele se ajoelhou, seus inimigos cuspindo nele e tudo mais. Ele jogando um torrão de terra. Ele se levantou e olhou para o céu e ele disse: Pai, não lhes imputes este pecado. Eu os perdoo, Pai. Tanto da bênção do lado de dentro dele. O que aconteceu? Eu lhe digo que então os céus se abriram. Aquele pequeno espírito que estava sobre ele abriu o caminho através das nuvens, através das estrelas, através da névoa, até que ele viu Jesus parado à destra de Deus. Ele disse: Eis que eu vejo os céus se abrir. Irmão, eu preferiria ter isto do que toda a instrução, todo o dinheiro que se pudesse enviar diante de mim. Toda a minha instrução eu deixarei cair aqui. Toda a minha teologia mental eu deixarei cair aqui. Toda a minha riqueza eu deixarei aqui. Porém, o poder escondido, essa coisa que fez a certeza do Evangelho, o levará ao céu e o amparará nos vales da sombra da morte. Amém. Amém. Ele sabia do que estava falando. Disse: eu vejo os céus se abrirem. Ele tinha uma bênção, ele tinha um poder escondido. E ele não sentiu nenhum torrão depois disso. Eles o estavam atingindo na cabeça com pedras, atingindo-o de um lado e do outro. Coitado do pequeno Estevão, estava com um nenê deitado nos braços de sua mãe, e Deus, ele o embalou em seu seio. A Bíblia não disse que Estevão morreu. A Bíblia disse: Estevão adormeceu. Deus tenha misericórdia. Irmão, é isso que eu quero no final da estrada. Tocou nos seios de Deus e o embalou. Disse: veja, filho, para onde eu te levo. Ele tinha uma bênção, ele tinha poder escondido. Não um pé de coelho, não um amuleto em seu bolso, mas algo em sua alma, que o mudou, o tornou um homem diferente. Paulo disse: a vida que eu agora tenho mostrou que ele teve uma vida diferente uma vez. Não eu, mas Cristo vive em mim. Ele disse: sim. João, o revelador, ele tinha um certo som na sua voz. Ele amava o Senhor. Ele se deitava em seu seio. Ele tinha companheirismo com Jesus. Ele viveu até completar quase 100 anos de idade. Ele fez milagres e sinais e teve visões. E quando viram, disseram: ele é um bruxo. Logo eles o levaram e o perderam 24 horas em um grande caldeirão de gordura. Sabe de uma coisa? Aquele poder escondido surgiu. Aquele poder escondido que estava em seu coração. Amém. O envolveu totalmente. Amém. E quando eles olharam no caldeirão de gordura, aquela bênção estava sobre João. O tiraram da gordura sem nem mesmo cheiro de gordura nele. Eles disseram: ele é um bruxo, ele é um cartomante, ele é Beelzebu. Cada homem ou mulher que alguma vez tentou viver para Deus é acusado de coisas ímpias. Ele é um bruxo, ele enfeitiçou a gordura. Ele tinha tanto poder de Deus nele, tanto aleluia. Não bruxaria, porém o que era aquilo, o poder escondido de Deus que estava dentro dele. Ele parecia um homem, ele comia como um homem, ele dormia como um homem, ele chorava como um homem, ele era um homem. Porém, Deus estava em seu homem. Amém. A bênção estava no homem. Bem-aventurado é o homem, disse Davi. Nenhuma incerteza para ele. Aquele homem sabe do que está falando. Eu não me importo o que o mundo diga. O que você diga sobre ele, tente deixá-lo com raiva. Ele não ficará com raiva. Não me importa quanto você fale dele, ele não ligará para isso. Ele seguirá adiante, porque ele tem uma bênção aqui dentro, ele orará por você. Isso é correto. Você pode fazer qualquer coisa, ele nunca ligará para isso. Não caluniará seus próximos e não irá por aí a provocar distúrbio. Ele será um pacificador. Ele fará tudo o que ele puder, pois ele é um filho de Deus. Bem-aventurado é esse homem? Sim. Amém. Graças a Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos, é ouvir uma mensagem profética enviada nesse tempo que estamos vivendo. Que coisa maravilhosa.
a gente regozija no Espírito, porque é assim mesmo, né? Deus faz algo totalmente diferente do que o ser humano acha que tem que ser. E quantas bênçãos, quantas coisas, quantas motivações, quantas atuações que Deus fez na vida dos seus servos no passado, e Ele continua fazendo ainda hoje. O importante é abrir o coração e deixar Ele trabalhar. Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus por essa rica, proveitosa oportunidade que Deus nos dá hoje. Estamos tão felizes. Deus te abençoe você que está aí do outro lado, adorando a Deus conosco, né? E temos aí Irmãzinho da Costa, Arlindo Lima, Tatiana Norberto, Matheus Jesus, Daniel Santos e Diego, acho que pela terra. Deus abençoe a você. E domingo, Deus permitir, estaremos de novo no tabernáculo, e nós vamos transmitir de lá, tá bom? Creio que vai estar pelo Facebook e também pelo YouTube. Se você deseja nos fazer uma visita, então a porta será aberta, sempre para receber, será gratificante para nós, tá bom? Outra coisa, sempre lembrando que Deus vela e guarda por sua palavra. Nunca duvide de Deus. Você pode duvidar até dos seus problemas, de você mesmo, mas nunca duvide de Deus. Não importa o que aconteça, continue firme na fé. Não se afaste, não tente ser levado. Você que não é cristão ainda, tome o seu funcionamento do poder de Cristo. Porque num desses dias será uma surpresa para muitos, como ouvimos. Mas que Deus tenha misericórdia de cada um. Amém? Deus abençoe a todos. Eu quero fazer uma oração, como sempre, desejar as bênçãos de Deus sobre nós. Amado Deus, Pai eterno, se tem alguém doente, enfermo, aflito, necessitado, eu peço uma bênção especial na vida desses irmãos e dessas irmãs. Deus, entre em suas casas com providência, Senhor. Supra o vazio de cada um, preencha cada lacuna. Deus, salva o pecador nesta hora, cura os enfermos, liberta os oprimidos. Seja qual for o problema que seus filhos atravessam, nós expulsamos agora com a autoridade da tua palavra, de paz, alegria em cada coração e fé genuína para crer em todas as tuas promessas. No nome de Jesus Cristo eu te peço, eterno, tudo de nós. Todos nesta noite. Amém, Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Sempre lembrando que às terças-feiras, às 7h30, 7h15, 7h30, e às quarta-feiras aqui, 7h30 no tabernáculo, no escritório, né? Às quinta-feiras no tabernáculo e sábado, primeiro sábado do mês, no tabernáculo também, a partir das 18 horas, e aos domingos, no horário também das 18 horas, né? Mas quando tem culto no sábado, nós não temos domingo. Como já tivemos Santa Ceia dia 7, então agora, aí no dia 8 foi domingo, não teve santo culto, né? Mas agora, nos próximos dias, terão culto, tá bom? Deus abençoe, uma boa noite a todos vocês, que a graça, a misericórdia de Deus repose sobre os seus corações, sobre os seus vidas, e dirija os seus passos. Receba isso, no nome de Jesus Cristo. Tenham todos uma boa noite em nome de Jesus Cristo. Nós vamos encerrando aqui com mais um louvor, tá bom? Para a glória de Deus. Graças a Deus. Em meio aos problemas, com todas as lutas, eu estou aqui, vendo ao meu lado milhões que perecem, eu estou aqui.
Não tem explicação, nada de bom eu fiz para estar aqui. Só a graça de Jesus estando do meu lado para eu prosseguir. Só a graça de Jesus estando do meu lado para eu prosseguir. Senhor, eu só olhava para os meus problemas, mas distante fiquei. Perdi as minhas forças, minha esperança, então fracassei. Como um barco à deriva, sem rumo e sem luz, na escuridão. Só no céu brilhava a luz, era o brilho de Jesus, que logo me estendeu suas mãos. Só no céu brilhava a luz, era o brilho de Jesus, que logo me estendeu suas mãos. Glória a Deus, aleluia. Graça, graça. Glória. Senhor, busco palavras para te agradecer, mas não encontrei. Teu amor é tão grande, vai além das aparências de tudo que pensei. É tudo infinito nas minhas limitações, não pude compreender. Mas me sinto protegido por esse amor divino, mesmo sem merecer. Amém, Mas amém. me sinto Glória. protegido por esse amor divino, mesmo sem merecer. Senhor, busco palavras para te agradecer, mas não encontrei. Teu amor é tão grande, vai além das aparências de tudo que pensei. É tudo infinito nas minhas limitações, não pude compreender. Mas me sinto protegido por esse amor divino, mesmo sem merecer. Mas me sinto protegido por esse amor divino, mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer. Amém. Deus abençoe a todos. Mesmo sem merecer.